vamos demonstrar como é que podem criar atividades no TubiFlow. O conceito de atividades é o registro de algo que eu fiz ou que eu estou a fazer neste momento. Portanto, é o registro das minhas ações. Para registar as atividades, eu poderei vir ao menu novo e no menu novo tenho a primeira opção, que é atividades. Portanto, eu posso registrar as atividades através deste menu, indo à ficha da entidade em causa e registando-me no menu correspondente à atividade, indo à ficha do processo em causa e no menu correspondente preencher a ficha da atividade. Mas vamos explicar como é que poderão fazer através daqui. Portanto, menu novo, atividade. Neste caso, irá abrir uma janela com alguns dados relativos a esta atividade, ao registro desta atividade. Eu poderei, alguns campos são obrigatórios, que são os que têm asterisco vermelho, outros são facultativos. Nomeadamente, a entidade. Eu posso associar ou não esta atividade a uma determinada entidade. Portanto, poderei aqui associar, por exemplo, eu vou associar a uma entidade, a um cliente. Posso associar a um processo, portanto, eu digo que está associado a esta entidade, mas dentro desta entidade eu vou associar esta atividade, está no âmbito de um processo que está criado. Ao fazer pesquisar, vai aparecer a lista dos processos que estão associados a esta entidade. Posso associar uma tarefa, etc. Portanto, neste caso, eu tenho a entidade e associei também ao processo. E vou ter que definir como campo obrigatório um tipo. Os tipos estão pré-configurados no sistema, nas configurações do sistema, podem ser definidos e adaptados e ajustados à vossa realidade. Neste caso, estes são os que vêm por defeito, poderei colocar outros, poderei retirar estes e colocar outros que não estes. Neste caso, eu vou indicar que é uma atividade do tipo comercial. É muito importante definir a tipologia da atividade. O assunto, também poderei nas configurações definir um conjunto de assuntos de forma a que, quando eu venho aqui, em vez de me aparecer assim em campos de preenchimento, pode aparecer também uma lista à semelhança do que acontece aqui para eu poder selecionar, no fundo, para obrigar que as pessoas escolham um daqueles assuntos. Neste caso não aparece, portanto eu vou preencher aqui e vou colocar elaboração do orçamento. Pronto. Depois tenho o relatório interno e o relatório externo. No fundo, o assunto é algo mais resumido. Depois, aqui no relatório interno e no relatório externo, é onde eu vou detalhar a informação. Claro que isto é a elaboração de um orçamento, portanto, não há muito mais a dizer para além disto. Se fosse algo mais técnico, nesse caso, eu teria, então, que detalhar mais a informação. Posso, então, copiar o assunto para o relatório interno e, carregando aqui neste botão, posso, então, também copiar para o relatório externo. O relatório, porque é que nós temos dois campos, relatório interno e relatório externo, ambos de preenchimento obrigatório? Eu posso assumir que é o mesmo, que o relatório interno é igual ao relatório externo, ou poderei, no relatório externo, querer alterar de forma a que determinada informação, que é mais interna, não transpareça para o cliente, porque o relatório externo, normalmente, quando eu tiro relatórios e mapas para os clientes, extratos, portanto, o que normalmente vai é o relatório externo. Nesse caso, há determinada informação que eu poderei querer ocultar e não mostrar ao cliente, porque a informação até é demasiado técnica, que não faz sentido para o cliente ver, mas que é algo que eu quero em termos de registro interno, então nesse caso preenchi no relatório interno, no relatório externo retiro. Pode-se configurar o facto de eu preencher o assunto e ele automaticamente preencher o relatório interno e o relatório externo. Neste caso não está assim, portanto nós tivemos que preencher desta forma. A pessoa que fez esta atividade, ou que registrou esta atividade, neste caso ele assume que é o colaborador que entrou no sistema, se não for, terei que preencher outro. A hora de início, portanto a data ele assume que é do dia de hoje. Se eu estou a registrar uma atividade que eu fiz ontem, então coloco o dia de ontem e digo de que horas a que horas é que foi esta intervenção. Ok, está aqui e ele já me diz que foi meia hora que eu gastei. Depois aqui nos gastos, eu poderei, eventualmente, se eu quiser imputar de alguma forma, cobrar este tempo, se eu estiver a cobrar um tempo ao cliente ou estiver a associar a uma avença, se eu estive com este cliente, mas entretanto atendi um telefonema e gastei 10 minutos a tratar de outra situação, então eu não vou imputar o tempo todo a este cliente, uma vez que não estive todo este tempo a tratar do cliente. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui nos gastos o tempo que eu não quero afetar ao cliente porque de facto não estive a tratar desta atividade. Eu dou o exemplo, por exemplo, nós começamos a tratar de um assunto à hora de almoço, entretanto vamos almoçar,
estamos a registrar a atividade, que ainda estamos a fazer o processo, e concluímos, imagine, às 6 da tarde. E vou registar das 10 da manhã às 6 da tarde. No entanto, houve ali um período que foi a minha hora de almoço que eu não posso contabilizar nem posso imputar ao cliente, porque não foi tempo que eu estive a investir naquela atividade. Nesse caso, coloco aqui os gastos, o meu tempo da hora de almoço. Depois irei então validar esta atividade. Eu posso configurar na própria atividade, no tipo de atividade, posso dizer qual é a validação que vem por defeito. Aqui, sendo que depois aqui posso alterar esta validação. Posso dizer se é para validar mais tarde, se é para debitar, se é para cobrar ao cliente, se é para incluir numa avença, imaginando que o cliente tem um contrato comigo e eu quero incluir esta atividade nessa avença, até para depois avaliar a rentabilidade da avença, ou não debitar. Neste caso, isto é do âmbito comercial, portanto não será para debitar ao cliente, podendo escolher o motivo pelo qual eu não vou debitar. Ok? E faço gravar. E é assim que se cria